Poder no Quadrado ao vivo. Oferecimento RecPlay Produtora. Olá, boa noite. Eu sou Milena Lopes e você está no Poder no Quadrado ao vivo. Eu estou aqui toda segunda e toda quinta, 8 horas da noite, no estúdio da RecPlay, recebendo os candidatos a cargos eletivos no Distrito Federal. E hoje eu estou aqui com Vasni Derruri, que é deputado distrital pelo PT e agora concorre a uma vaga ao Senado. Depois de ser 5 vezes deputado distrital, uma vez deputado federal, suplente num outro mandato, agora ele quer chegar no Senado. Correto, Milena. Eu quero agradecer a você a oportunidade de poder dialogar com os nossos internautas, que são bastante importantes para que a gente possa aprender um pouco com o dia a dia do Distrito Federal e também receber os puxões de orelha necessária, sobretudo nesse momento em que a classe política vive um dos momentos mais difíceis na sociedade brasileira. Tá certo. E você pode participar. Tem alguma pergunta para fazer para o Vasni? Pode escrever aí no comentário que a gente vai ler aqui. Hoje nós tivemos um problema na transmissão do YouTube, então a live vai ser transmitida só pelo Facebook, mas depois, assim que terminar, corre lá no YouTube que a gente vai disponibilizar ela inteira, na íntegra, sem edição. Então aproveita e faz sua pergunta aqui embaixo para o deputado Vasni. Deputado, o senhor acabou de falar que a classe política anda tão desacreditada, né? O senhor é filiado ao PT há muitos anos, viveu o auge do PT aqui em Brasília e hoje assiste a uma série de escândalos em que o partido foi envolvido, prisões. Mas o senhor é uma pessoa que tem ficado meio descolada dessa pecha aí do partido. Como é que vai ser essa eleição, tendo que carregar todas essas denúncias que o PT tem carregado e o senhor carregar nas costas? Como é que vai ser? Veja bem, Milena, nós temos que ter clareza. O PT esteve 4 vezes frente à presidência da República, o que nenhum outro partido teve essa oportunidade. Naturalmente, há erros, há acerto, há exageros. Nós precisamos ter a clareza de não entender esse momento simplesmente em querer penalizar um partido que tem uma história de identidade, de luta, de defesa da classe trabalhadora. Os que cometeram os erros vão responder e, por sinal, as pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores são aquelas que foram olhadas com bastante lupa por parte do Judiciário. E estão respondendo com responsabilidade, né? E o Judiciário, em momento nenhum, teve qualquer quadro que fugiu ou que esteve desatento às exigências e às decisões do Poder Judiciário. A vida política continua. Eu não posso, depois de 6 mandatos, né, que o partido me honrou, achar que pulando de galha que eu vou me encontrar num cenário melhor. Isso é falacioso. Nós temos que ter responsabilidade e enfrentar as dificuldades que são nossas e as dificuldades que são do próprio partido e saber aonde há exageros, aonde há crime e defender que o Poder Judiciário haja com a devida responsabilidade e devida transparência. No DF, o PT sofreu um desgaste muito particular, né? O governo do Agnello Queiroz, ele acabou nem chegando ao segundo turno quando disputou a reeleição, foi preso. Como que o senhor avalia esse governo do Agnello, que o senhor acompanhou de perto, foi presidente da Câmara na época? Olha, Milena, eu me sinto extremamente constrangido para não esquecer de que nós estivemos frente a um dos principais poderes no Distrito Federal por 2 anos, fui líder no início, né, agi com absoluta responsabilidade,
tanto naquilo que me cabia na direção da instituição. Inclusive, em 2014, nós devolvemos mais de 50% dos recursos de publicidade que havia, né? Adotei uma política de transparência nos relatórios e emendas para que a sociedade acompanhasse de perto. Eu queria lembrar você que, inclusive, nós não votamos em 2014 nem a Luose nem o PPCub. E isso até por conta de um quadro político que nós não sabíamos o que ocorria na intimidade do Poder Executivo, mas sabia que era bastante turbulento e o melhor seria não votar, por mais desgastante que seria, pelo risco de ter ingredientes estranhos no processo. E até hoje a LOAS está aí. Mas aí é uma outra proposta que foi revista pelo atual governo e reencaminhado à Câmara, que está lá para ser debatida, discutida e votada. Aí é uma decisão da nova mesa diretora, do atual presidente, se encaminha ou não para a votação nesse momento. Mas é um outro quadro político, um quadro de maior estabilidade, de maior transparência e de maior responsabilidade com a coisa pública, né? Pelo menos é o que nós esperamos. O senhor, quando estava na base do governo, né, no mandato passado, votou a favor dos reajustes aos servidores, né, mais de 30 categorias, e o reajuste não foi pago pelo governo atual, pelo governador Rodrigo Hollenberg, alegando que não havia previsão orçamentária e tal. E o senhor já foi defender os reajustes. O senhor acha que esses reajustes deveriam ser pagos, que a Câmara deveria ter olhado com mais cuidado esses projetos, ou eu tenho realmente condições de honrar com esse compromisso com os servidores e, principalmente, cumprir as leis, né? Olha, eu não desconheço a responsabilidade que foi, não apenas como líder, mas também na Comissão de Economia, depois na presidência, e votamos de acordo com as informações que recebemos do governo. Esse é um tipo de informação que ela vem do Poder Executivo, ela não é captada dentro do Legislativo, que é as disponibilidades orçamentária e financeira. E isso também já é matéria vencida, porque o Tribunal de Justiça, como Tribunal de Contas, já apreciou essa matéria e reconheceu a legitimidade das proposituras e a legalidade em que ela se encontra. O que nós temos é um governador que não respeita leis, só respeita as leis que interessam a ele, as posições que interessam a ele. Ele deixou de pagar um pouco menos de 10% da última parcela prevista para 2015, que representa muito para o servidor público, né? E, ao mesmo tempo, ele conseguiu manejar com toda a dificuldade, com toda a crise, né, as contas públicas, o que demonstra que não havia uma crise tão desesperadora. Inclusive, ele negou o reajuste um pouco menos de 10%, 9,91% em 2015, mas usou o recurso e continua usando o recurso do IPREV do servidor público. Que o senhor criticou muito, né? Desde a primeira votação. Creio que foi um dos maiores erros do governo Hollenberg, porque ele destruiu a previdência dos servidores públicos. Aí ele começa do zero, dizendo que criou uma nova previdência. Mas é uma previdência que não tem recurso nenhum. E pega 5 bilhões de reais e vai usar, né? De repente o Distrito Federal assistiu ou está vendo um certo canteiro de obras, né? Como que o dinheiro aparece com facilidade, né? Então, a gente sabe que havia muito blefe, muita criminalização. Nós temos lá o Centro Administrativo em Taguatinga, 4 anos parado. Poderia o governo dizer, olha, eu sou governador, nós temos um conjunto enorme da sociedade que precisa de educação, vou recepcionar, porque o Estado vai ter que defrontar com isso e tomar a posição. Nós temos agora o estádio, onde o governo está propondo a terceirização desse complexo esportivo que existe, novos espaços,
para poder fazer parte para um grande investimento naquela localidade, através de uma gestão compartilhada, né? Acredito que é um desafio, a cidade vai ter que examinar, a Câmara tem a responsabilidade de aprofundar nesse debate um equipamento avaliado em torno de 1,5 bilhão, né, que é o nosso estádio, entregar ele para a iniciativa privada, gerenciar inclusive as áreas lindeiras ao estádio. Então, na realidade, nós temos que apurar os eventuais erros cometidos, comprometimentos com recurso público, penalizar, identificar quem foi o irresponsável e penalizar de acordo com a legislação e de acordo com a tramitação do processo. Não é só politizar. O governador Hollenberg, ele politizou todo o tempo na imputabilidade, imputando ao PT. Agora o partido dele, a nível nacional, se coliga com o PT. Ora, se somos tão criminosos, por que coligar com o PT a nível nacional para a candidatura presidencial? Pergunto eu. Ora, vamos ser um pouco respeitosos, tem que imputar a quem cometeu os erros, até porque o governo Agnello foi um governo de ampla coligação na sociedade do Distrito Federal, né? Cumpra-se os ditames judiciais, penalize os irresponsáveis, mas vamos respeitar aquilo que foi feito positivamente. Nós, por exemplo, o governo Hollenberg, ele entregou todos os apartamentos que ele entregou, foram obras de quem? Obras viabilizadas. A educação infantil foi consolidado de que forma? Quem é que construiu a CEPIR, que não, se não fosse o dinheiro do governo federal, com as iniciativas no gabinete do ex-governador Agnello, que encaminhou as licitações das unidades da educação infantil, né? Como também o próprio dinheiro do IPREV. Quando ele assumiu, o IPREV deveria ter em torno de 2,5 bilhões. Além disso, ele diminuiu a alíquota de 22% para 16% a participação do Estado, ou retirou uma outra parcela do direito do servidor. Falando em servidor, hoje o Sindsaúde fez um vídeo manifestando apoio ao senhor. A gente tem até as imagens aqui. Diego, coloca na tela pra gente. Nesta quarta-feira, a direção do Sindsaúde, em reunião, decidiu por maioria abraçar a candidatura de Vasnid Rony ao Senado Federal nas eleições de 2020. E aí o vídeo segue com a música Andança, né? Por onde for, quero ser seu par. Qual que é a importância de num tempo de descrédito, que os políticos estão desacreditados, de receber o apoio de uma categoria tão numerosa, né? Uma categoria que reúne, de uma entidade, né? Que representa uma categoria numerosa, que reúne cerca de 36 mil servidores. Olha, em primeiro lugar, eu agradeço o Sindsaúde, recebo com enorme responsabilidade, pretendo honrar. Foi surpresa minha, não tinha visto o vídeo, eu estava hoje o dia todo no Riacho Fundo 1 e no Recanto das Emas, vim direto de lá para cá, Milena, mas quero dizer que eu recebo com enorme satisfação e com uma enorme prazer de continuar lutando e fazendo a defesa do servidor público, seja no plano local, seja no plano federal. Tá certo, a gente tem outra participação que foi, você pode colocar na tela, Diego, pra gente, que é do conselheiro Renato Rainha, ex-presidente do Tribunal de Contas, que nos mandou essa pergunta para o senhor. Ele comentou lá no podernoquadrado.com, pergunta para o deputado Vasnid: o senhor tem defendido que o DF é credor de recursos do Fundo Constitucional do DF, pois recebeu repasses menores do que a Lei 10.633 de 2002 determina. Se eleito senador, como o senhor pretende solucionar essa questão? Bom, o que o conselheiro Renato está abordando é uma recente decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal, onde nós apresentamos que a Lei 10.633, Milena, ela prevê que o repasse se dê em 1/10 do Fundo Constitucional. O 1/10 hoje é 1.140 bilhões de reais por mês. A União, ela nunca repassa 100%.
né? Ela sempre repassa 80%, 85%, 90%. Ela vai fazer mais no final do ano esse encontro das contas, né? Só para te citar o que nós estamos dizendo, em final de 2017, o governo do Distrito Federal empenhou e lançou em restos a pagar 384 milhões de reais do Fundo Constitucional, em grande parte para investimento. Bom, esse recurso, que não é passado na integralidade para o Distrito Federal, fica retido no Tesouro Nacional, que é no Banco do Brasil, aplicado muito bem, né, e rendendo ganhos, juros da aplicação, ganhos financeiros para a União, num dinheiro que é do Distrito Federal. Então, nós calculamos, é bem verdade que não é só do governo Hollenberg, é dos outros também, mas nós calculamos 2015, 2016, 2017 e o primeiro trimestre de 2018 acusou uma perda em torno de 125 milhões de reais, só pela aplicação com a taxa mais conservadora, que é a taxa que a União utiliza, que é a Selic, onde o sistema financeiro é um pouco maior. Então, nós estamos reivindicando, agora estou protocolando no Tribunal de Contas da União, a avaliação de uma representação no Tribunal de Contas do Distrito Federal, porque é o Tribunal de Contas da União que acompanha a gestão do Ministério da Fazenda desse recurso. Portanto, o governo do Distrito Federal tem também que agir, tem que dizer, olha, eu estou aqui, estou observando que nós estamos perdendo dinheiro, né? Não é só dizer para a Polícia Civil e para as outras categorias, olha, nós não temos dinheiro, nós estamos no fundo do poço, o Agnello quebrou o Distrito Federal. Acorde, porque nós estamos perdendo dinheiro. E não é pouco, 125 milhões. É um bocadinho, né? É verdade. Você pode mandar a sua pergunta para o deputado Wasny, é só escrever no comentário aqui embaixo. Nós vamos fazer um intervalo, de 1 minuto, são 60 segundos, não sai daí, tá? Olá para você, meu nome é Diego Schwenk e hoje eu vim contar aqui um pouquinho do meu trabalho com transmissões ao vivo aqui na RecPlay. Bom, esse aqui é o nosso estúdio, onde a gente consegue fazer lives profissionais multiplataforma. O que é isso? A gente consegue transmitir tanto para o Facebook como para o YouTube ao mesmo tempo, o que dobra as chances de você conversar com seu público, independente da plataforma que ele tiver. Nessa tela aqui, a gente consegue projetar tanto apresentações como imagens durante a transmissão. O nosso cenário em LED é adaptado às cores da sua marca. Aqui, o apresentador ele pode sentar, bater um papo com o entrevistado. E agora vamos falar de tecnologia? Olha só, o nosso estúdio conta com 4 câmeras em alta definição. E aqui nós temos o TP, o famoso teleprompter, onde é projetado o texto e o apresentador pode ler ao vivo. Bom, um dos grandes diferenciais da RecPlay. A gente consegue colocar um repórter participando ao vivo da transmissão em qualquer canto da cidade através do nosso sistema de link. Ou então, através de videochamada, qualquer pessoa pode entrar de qualquer lugar do mundo. Bem bacana isso, né? Bom, eu espero que você tenha gostado aí de conhecer um pouquinho aqui do meu trabalho e também do estúdio da RecPlay. E eu espero que você venha aqui tomar um café com a gente. A gente se vê. Tchau!
Poder no Quadrado ao vivo. Oferecimento RecPlay Produtora. Oi, nós voltamos. Eu sou Milena Lopes, você está no Poder no Quadrado ao vivo e hoje eu estou recebendo aqui o deputado distrital Vasni, que é do PT e agora concorre a uma vaga ao Senado. Você pode fazer perguntas para o Vasni, deixando aqui embaixo nos comentários a sua pergunta que a gente vai ler aqui. E nós já temos aqui uma pergunta do Francisco Benício, que ele está abordando um assunto que nós abordamos há pouco, que é o Fundo Constitucional. Ele quer saber como que o senhor avalia o uso do Fundo Constitucional pelo atual governador. Olha, na realidade, no início do governo Hollenberg, nós apresentamos ao governador um estudo onde nós apontamos 4 fontes de perdas do recurso. Eu vou dar apenas a dica com relação à principal delas, que é com relação ao procedimento de cálculo. No início, houve um momento que se utilizou antecipadamente valores que foram posteriormente corrigidos e que isso suscitou uma perda a valores da época que foi calculado na ordem de 1,5 bilhão. É um volume bastante expressivo por erro de procedimento de cálculo. Depois tem 3 outros em dimensões menor. Mas há uma melhora sim, eu não posso negar, porque houve um procedimento mais concentrado na execução, porque nós tivemos muitas perdas nos anos anteriores, como citei no caso há pouco, em 2017, só para entender, quando você empenha um recurso, 384 milhões, normalmente é para custeio de manutenção e investimento, isso na segurança. Então, se você não executa, ou se tem problema na licitação, ou quem ganhou não quer executar, aquele dinheiro você deixa de recebê-lo na forma da liquidação por parte da União. A União retém esse recurso. Esse ano aconteceu com possível contrato no Corpo de Bombeiro da ordem de 11 milhões e 700 mil reais. Esse dinheiro o Distrito Federal não receberá mais, né? Então, nós temos alertado ao governo do custo financeiro e do custo de oportunidade. Por exemplo, nós estamos aqui, Milene, e ao Francisco, só para você ter ideia, hoje é que dia? 2 de agosto. Até 2 de agosto, o recurso de investimento na área da segurança não atingiu 12, 15%. Nós já estamos no 8º mês do ano. E isso vai acumulando para, no final do ano, correr todo mundo fazer aquilo que eles chamam de empenho de capa. Aí o risco da perda do recurso é grande, além de saber que está perdendo, porque você vai utilizar um recurso de janeiro de 2017, vai liquidar em julho de 2018. O que representa isso do ponto financeiro e do ponto de vista de custo de oportunidade? Né? Um policial poderia ter uma tecnologia mais moderna, mais avançada, e a sociedade capturar o marginal com mais facilidade. É isso que representa. E o governo Hollenberg, ele transferiu, é bem verdade que ele colocou na área da educação e saúde, mas principalmente na educação, no período dele, por volta de 500 milhões de reais da segurança pública, o que estava orçado originalmente na segurança pública. Felizmente, na educação e saúde, como é custeio de pessoal, você usa praticamente dentro do mesmo ano, você praticamente não tem perda. Então, vendo a possibilidade de perda, ele foi e fez o remanejamento. Então, em alguns momentos, ainda que demonstre uma certa ineficiência dos órgãos, mas também uma maneira
de evitar perdas de recursos. Porque se você deixa e não fazem a licitação, não assinam contratos, acaba não tendo meios de liquidar o recurso, porque isso é contabilizado dentro da própria União pelo SIGO. Temos mais uma participação de internauta aqui, que é o Marcos Leandro Souza. Ele fala do PEDAF. O senhor foi relator do PEDAF e autor da emenda que permite com que o recurso chegue direto na escola. Como o senhor avalia essa nova forma de investir em educação? Pretende propor algo semelhante em nível federal, se for eleito senador? Olha, essa é uma pergunta, Leandro, muito interessante, porque as nossas escolas é o patrimônio maior de uma sociedade. Nós temos um sistema de mais de 600 unidades e atingimos um público gigantesco no Distrito Federal. Entretanto, as nossas escolas estão envelhecidas, né? Estruturas elétricas sucateadas, desatualizadas, banheiros bem precários, a falta de coberturas de quadro, o piso quebrado pelas raízes das árvores. Todo tipo de problema você encontra na escola. E é na escola que realiza o sonho dos nossos filhos. É na escola que os nossos filhos vislumbram a esperança. Só para você ter ideia, do ano passado e para esse ano, não completamos ainda a execução do orçamento, nós já colocamos 8 milhões, né, de recursos de emenda, além de nós, outros colegas, para o PEDAF, que é o Programa de Descentralização da Administração Financeira para as nossas escolas. É uma lei muito importante e eu pretendo, se eleito for, né, apresentar essa proposta para que o governo federal canalize esses recursos, né, de 20, 30 mil reais, que fazem uma verdadeira revolução em uma escola. Eu visitava ontem uma escola, o CEF 17, na M Norte, e lá a diretora me apresentou os novos banheiros numa emenda de um colega da Câmara, do colega... Foi o deputado Júlio, me parece que em torno de 30 mil reais. E depois me levou em frente a essa instalação para conhecer a colocação dos armários e a nova cozinha da escola, com a emenda que ela tinha feito ou estava concluindo da minha autoria. Então isso acaba estimulando os parlamentares a canalizar os recursos para onde realmente precisa. E há um conjunto de colegas parlamentares que vem fazendo de maneira exemplar, né, para as nossas escolas. Eu alerto para que não haja um processo de politização, né, e que os nossos diretores tenham muita atenção na prestação de contas. Mas isso tem feito uma senhora diferença, né? Hoje eu visitava o Recanto, né? Só no Recanto das Emas, só nós, por os outros colegas, beneficiamos 31 escolas, só no Recanto das Emas, né? Imagina as outras cidades que temos trabalhado, né? Pegando uma carona aí na pergunta do Marcos Leandro, que ele perguntou se o senhor vai levar projeto semelhante para o nível federal. Que bandeiras que o senhor levaria para o Senado se for eleito? Olha, eu quero continuar dando prioridade ao debate da educação pública. A educação pública é uma força motriz de transformação da nossa sociedade, inclusive da própria classe política. Nós percebemos que a educação, enriquecida pelas atividades esportivas e culturais, podem fazer uma verdadeira revolução silenciosa em nosso país. E não precisa de tanto recurso. Precisamos revisitar o debate do pré-sal, precisamos revisitar o Fundeb, o salário educação, revisitar as fontes de recurso, que no caso nós assistimos, né, o próprio Rainha perguntava o que eu no Senado pretendo fazer para poder revisitar o Fundo Constitucional do Distrito Federal, discutir com as autoridades técnicas. Às vezes o técnico lá de atrás do birô, ele influencia mais do que o próprio ministro, dependendo de como você dialoga com ele e tem uma equipe que está à altura de discutir tecnicamente e mostrar os equívocos técnicos que estão ocorrendo em determinadas operações. Por exemplo,
Eu avalio, Milene, há uma resistência por parte dos educadores, muito das escolas militares, mas em determinadas áreas de risco, em que as nossas crianças estão extremamente expostas e que nós temos recursos do Fundo Constitucional para investimento, e eu mostrei, né, só para você ter ideia, na área da Polícia Civil nós executamos menos de 2% do recurso para investimento. Já no Corpo de Bombeiro foi 4,3%, enfim, mostra a baixa execução de recurso. Então, se nós fortalecêssemos novas unidades escolares, né, proposto para a Polícia Militar, para o Corpo de Bombeiro, e abrisse para a nossa criançada e a moçada, com certeza faltaria vaga para atender. Nós temos aqui todas as escolas, Colégio Militar, Colégio Dom Pedro II, o Tiradentes, que é da Polícia Militar, todos demandados, não há vagas suficientes. Inclusive, nesses colégios, Tiradentes e Dom Pedro II, se não me engano, ainda há uma taxa de valor que é paga, e não é pouca, não. E não há vaga suficiente. Não há vaga suficiente. E temos profissionais altamente qualificados. E nós precisamos utilizar isso, né? Por exemplo, Arapuanga. Nós temos lá a escola dirigida pelo professor Jordênios, né, que ainda que possa criticar isso, aquilo, mas é uma escola exemplar numa comunidade como aquela de alto risco, né? Eu estava em Santa Maria recentemente, ali na Vila do Carroceiro, né, onde mora 450 famílias, né, que você não sabe o que vai acontecer à noite. Não tem nem como por onde você escapulir. A Vila do Carroceiro em Samambaia é outra coisa. Você entrou lá, você não sai fácil. Você não sai fácil porque não tem iluminação adequada, o chão é todo esburacado, então você não consegue nem fazer o contorno do veículo para poder escapulir. No entanto, lá próximo, uma escola desse nível atrairia enormemente a nossa criançada e ajudaria as nossas escolas a produzirem cidadãos e cidadãs, não apenas grandes estudantes para disputar o vestibular com capacidade, como também absorver jovens preparados para enfrentar a diversidade da sociedade. Nós temos mais uma participação. Diego, coloca na tela, por favor. Então, uma pergunta da Beth, ela é da Asa Norte, e ela está pedindo para eu perguntar para o senhor até que ponto o entorno pode ser prejudicial ao desenvolvimento socioeconômico do Distrito Federal, já que o que não tem nesses municípios, o DF tem de suprir, mesmo sem ter orçamento suficiente para o DF e para a região, a RID, né, que é a Região Integrada de Desenvolvimento. Porque não há o repasse do orçamento dos estados da RID para que o DF gasta, né? É uma pergunta. Por que esses municípios, né, do estado de Goiás, que fazem parte da RID, por que eles não repassam? Veja bem, Beth, recentemente houve uma lei que ainda ampliou mais a região integrada do entorno. Eu me preocupo porque, na realidade, esses projetos, sem disponibilizar recursos e políticas direcionadas, acabam não ajudando muito. Eu tenho a compreensão que a divisa que existe é uma divisa meramente virtual. Na realidade, a população do entorno usa a escola, usa a saúde, usa os equipamentos públicos do Distrito Federal, inclusive equipamentos de lazer. E é proibindo que nós vamos construir a cidadania? Não, é disponibilizando, não tem como. São pessoas que deixam a sua energia aqui, às vezes o salário é insuficiente, ainda tem que andar 2 horas de volta para casa. Não tem como nós fecharmos as portas e achar, nós vivemos o paraíso e eles é que se dane. Nós vivemos no mesmo país. O Sistema Único de Saúde, né, beneficia tanto eles como nós. O que nós precisamos ter é mais responsabilidade na gestão do recurso público. Se nós apurarmos, nós poderíamos fazer muito mais que fazemos com aquilo que nós temos. Eu acho que há muita forma ainda
maneira displicente de gerenciar recursos públicos, quando nós poderíamos maximizar com mais intensidade. Eu fico admirada, viu, Milena, conhecendo como eu tenho conhecido os diretores de escola e percebendo, já vi casos em que vão pedreiros, serralheiros para dentro da escola fazer determinadas obras, porque ele se sente assim gratificado de poder ajudar a escola em que o filho dele ou que a criança é recebida e é cuidado pelos professores. Nessa segunda-feira que eu estive em Taguatinga, se não me falha a memória, eu visitei uma escola, essa escola que eu citei, né, lá na M-Norte, o CF17, o engenheiro que estava lá, acompanhando a reforma da cozinha, eu fiquei encantado com a maneira e a empolgação com que ele trabalhava naquela escola. Né? Aquilo me emocionou profundamente, profundamente. E a professora preocupada com a qualidade do azulejo, com a qualidade do armário, acompanhando lá de perto, né? Eu já vi espetáculos. Eu visitei recentemente uma escola em Samambaia, me perdoem o nome da escola, eu não gravo tudo. Se o diretor da escola estiver ouvindo, ele vai lembrar de mim. Eu fiquei encantado. A escola estava terminando um banheiro para atender uma criança cadeirante. Uma criança na escola inteira com um banheiro, porque ele era cadeirante. Ao sair da escola, de repente, o diretor me acompanhando, entra a mãe desse aluno para ver como estava ocorrendo a obra naquela escola. Olha, eu achei espetacular. Portanto, eu critico muita coisa do governo Hollenberg, todo mundo pôde perceber. Mas esse programa, o governo Hollenberg ajudou, não apenas liberando as emendas, mas criando as condições, juntamente lá com o professor Júlio, nosso secretário, na época o subsecretário Fábio, ele criou as condições para que os parlamentares viabilizassem, né, esses recursos das emendas para os parlamentares. E quem inaugurou não foi nem eu. Eu também gosto de honrar, foi o deputado Chico Leite e o deputado Reginaldo Veras. E aí ensinou para todos nós, eu na Comissão de Educação, naturalmente, potencializei, chamei, e muitos colegas também começou a visitar a escola para poder fazer essa revolução silenciosa, e eu deixo aqui os meus cumprimentos, porque foi possível. Ainda há muito o que fazer. Eu quero citar ainda um caso. A professora Cristiane é diretora do Centro de Ensino 1 do INCRA 8, lá em Braslândia. E a professora Cristiane conseguiu 100 mil das minhas emendas e 100 mil do deputado Juarez. Ela está concluindo 5 salas de educação infantil com os acessórios, parquinho, para pôr o bloco da educação infantil toda ali, com 200 mil reais. Para você ter ideia o que pode a educação fazer através da disposição dos diretores. Eu quero cumprimentar os diretores, porque em recente visita particular à Austrália, pago pelo meu bolso, é bom dizer logo, você gosta de perguntar essas coisas, né? Porque eu tenho 2 filhos trabalhando e estudando lá, passei alguns dias com ele. Eu fui visitar a Secretaria de Educação de Sydney, que é a principal cidade deles. Eu perguntei, vocês aqui têm algum programa que canalize? Não, os nossos diretores não dispõem de fazer tal obra. Essa foi a resposta que eu recebi deles. O deputado Vasni, para quem chegou agora, está se referindo ao programa de descentralização financeira que está em vigor hoje nas escolas e que permite essa transferência de recursos, né, para os diretores fazerem obras de pequena monta. Que é uma lei do conjunto do nosso Plano Distrital de Educação, que tem a grande contribuição do Fórum, do movimento sindical, que acabou se conjugando ao esforço do governo e construindo um projeto de muitas mãos. Para quem não sabe, Vasni é mestre em economia e lá na Câmara ele é reconhecido
pelos colegas, pelos assessores, como um expert em lei orçamentária. Por 2 vezes o senhor já foi cotado para ir para o Tribunal de Contas, né? Na época em que o Paulo Tadeu, que era deputado, foi indicado conselheiro, e mais recentemente quando o doutor Michel foi para o Tribunal de Contas. Muito se falava que o Tribunal de Contas é o lugar do senhor. Tem remorso, ressentimento por não ter sido indicado? E o senhor ainda tem vontade ou expectativa de chegar lá? Eu sou uma pessoa que os meus passos eu procuro conduzir numa motivação de vida com Deus. Eu senti que as portas não estavam abertas para mim e agora num projeto diferente de servir a sociedade em outro espaço. Se der certo, ótimo, vou dedicar o melhor que eu tenho, né? Andar mais a cidade, né? Uma instituição do peso que é o Senado, é uma sobrecarga gigantesca que eu quero honrar a população, né, se assim entender que eu devo estar lá, né, mas eu lamento profundamente não ter tido a oportunidade, mas isso passou, isso é da vida, e desejo os 2 colegas, tanto Paulo como Michel, que continuamos sendo excelentes amigos, que exerça o melhor para a nossa cidade, dê o melhor para Brasília, faça o controle da melhor forma, faça as apurações, como Rainha disse, né? Esteja acompanhando Brasília para e passo, eu estarei extremamente realizado com vocês, desde que faça um grande trabalho para o nosso povo. Até porque o Senado, o mandato é de 8 anos, né? Não sei se vou ter saúde para tal, né? Vai. A gente falava antes, o senhor falou que o PSB, né, agora declarou apoio ao PT em alguns estados e tem um compromisso de se manter neutro na disputa à presidência da República. O senhor acha que tem possibilidade de se repetir aqui no DF? Olha, eu não acredito, né, até porque se tivesse ocorrido desde o início do governo Hollenberg uma relação de diálogo, mas nunca foi possível construir essa possibilidade, não vejo a menor chance. O PT vai fazer oposição à candidatura de Hollenberg e vai fazer sérios questionamentos à gestão produzida por ele, né? Então, nós não temos dúvida que esses passos serão dados no mesmo tom que foi dado à gestão anterior. Ainda sobre esse assunto, né? Na medida que o PSB diz que vai se manter neutro na disputa à presidência, deixa o apoio ao Ciro Gomes de lado, e o PDT está sonhando com a liberdade aqui no DF também, porque poderia vir uma imposição nacional para que coligasse a chapa do governador. E tem possibilidade de PT e PDT irem juntos nessa eleição? Seria interessante. Eu defendo que o PT não caminhe isolado, né, apenas para reafirmar as suas bandeiras. É um momento que o partido tem que ter uma leitura muito autocrítica de todo o nosso caminhar na vida institucional, fazendo uma leitura dos fatos, dos elementos que surgirem, né, e caminhar também com as suas experiências, com as políticas que o PT desenvolveu, fábrica social, boleiros, né, programas que o atual governo inclusive utilizou, orçamento participativo, né, Bolsa Escola, vários temas relevantes que foram importantes para todos nós, até o Jovem Candango, né, que também replicou em vários estados e que iniciou aqui no Distrito Federal, na gestão anterior. Então, há muita coisa interessante, boa, para ser trabalhado, ser aperfeiçoado, né? E nós acreditamos que podemos dar a nossa contribuição para a nossa população. O importante, Milene, é que nós possamos dar o melhor, fazer de maneira mais responsável, fazer como Olívio Dutra fez. Saiu do governo do Rio Grande do Sul e voltou para onde trabalhava no banco. Continuou usando seu carro, andando na rua, sem segurança, de cabeça erguida e sendo respeitado, mesmo por aqueles que não votaram nele.
Nós estamos chegando ao fim da nossa live, passa bem rapidinho, né, deputado? E eu vou fazer um bate-bola com o senhor. Vou falar de temas que nós tratamos aqui com os outros convidados, e são os mesmos temas, e aí o senhor me diz o que o senhor acha, bem rapidinho. Reajuste dos servidores. Sou favorável e creio que tem que ser parcelado no tempo, tal, em torno aí de 14%, que foi o ganho que eles tiveram, e 10% é o que falta receber. Uso da verba indenizatória. Eu sou favorável desde que tenha prestação de conta exemplar, como também sou favorável desde que os valores, né, sejam modestos, para que os gastos sejam bem limitados. Seria hipocrisia dizer que eu sou contra simplesmente porque usei. Usei porque foi dada a oportunidade. Nos meus 3 primeiros mandatos, não tive verba indenizatória e nem por isso deixei de andar a cidade. Porém, elevado causa distorções. Indicação de cargos no Executivo. Não tenho, não indico e não compactuo com esse método. Verba de correspondência. Não tenho e não faço correspondência para os meus eleitores hoje com essa mídia social. Paridade da Polícia Civil com a Polícia Federal. Plenamente favorável, foi uma conquista que nasceu da Polícia Civil à Polícia Federal, e hoje tratar de maneira diferenciada é uma verdadeira ignorância, para não dizer uma injustiça na cidade, que inclusive é uma das mais caras do país. Federalização da segurança pública. Eu não compactuo com isso. Eu defendo que o Distrito Federal amadureça, cresça, tem grandes profissionais, implante efetivamente o nível superior em todo o sistema da segurança e faça da segurança pública, com o apoio da tecnologia, um serviço de excelência para Brasília, e medidas de transferência de acúmulo para outros estados. Brasília tem a melhor segurança do Brasil, os melhores quadros, incomparavelmente, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil. É um quadro altamente qualificado. Lista tríplice para líderes das forças de segurança no DF. Olha, eu creio que é um procedimento que ajuda quem decide fazer a indicação. Eu creio que é prudente apresentar alternativas e deixar com quem decida a tarefa de exercer a função que cabe exercer. Instituto Hospital de Base. Olha, eu não acredito em sistemas pontuais que, de acordo com quem está dirigindo, porque é bom, consegue um bom desempenho, tem recurso. Negar o Sistema Único de Saúde é negar uma das maiores conquistas que o povo brasileiro teve. Temos problemas, temos muitos problemas, mas nós temos que aprender a corrigir problemas. Não é enfrentar problema inaugurando programas novos. Isso vai mostrar que no próximo governo que vier, vai tentar criar uma outra modalidade de dar eficiência à saúde. Eu sei que a saúde sempre teremos problemas, porque a vida não é um dom da saúde, a vida é um dom de Deus. Então nós vamos ter alguns momentos que, por mais tecnologia, por mais que tenhamos profissionais, nós não teremos como evitar eventuais óbitos. A última, eleição para administrador regional. Plenamente favorável, uma conquista para a democracia dessa cidade e uma conquista para a população, principalmente a população mais exposta, que contribui e que não vê os benefícios chegar próximo de casa. Acabou. Eu queria conversar aqui a noite inteira, mas infelizmente o nosso tempo é realmente curto. Eu quero agradecer a presença do senhor e quero dizer que segunda-feira, 8 horas da noite, eu estarei de novo aqui no estúdio da RecPlay, e na segunda-feira eu vou receber o Fábio Félix, que é candidato a deputado distrital pelo PSOL. Eu espero você, mas antes da gente encerrar, eu gostaria que o deputado se despedisse de quem
de quem acompanhou com a gente. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou. Eu quero que você também puxe a minha orelha, faça as observações de equívoco ou de discordância. Eu acabo aprendendo muito com você que comunica conosco. Eu agradeço muito, Milena, essa oportunidade, esse privilégio de ter esses momentos aqui com você e com a equipe, que são jovens que nos motivam muito a enxergar essa mídia social tão poderosa. Muito obrigado. E você fica sabendo mais de política no podernoquadrado.com. A gente encerra agora com imagens do drone da RecPlay, que é da Praça do Buriti. Poder no Quadrado ao vivo. Oferecimento RecPlay Produtos.